Oi pessoal, meu nome é Felipe, também conhecido como Felipe Tarja, e aí? Esse vídeo é pessoal, eu vou falar sobre um assunto importante, mesmo sendo pessoal, e que eu acho que se você pôr em prática na sua vida, tem possibilidade de você evoluir muito. Aquele vaso que eu tirei daqui é o vaso que tá onde eu acabei de colocar no pé. A última vez quase derrubei esse vaso, aí eu coloquei lá. Deixa eu ver. Enfim. Antes de falar aqui, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Como, por exemplo, isso que eu vou falar não tem nada a ver com religião. Quem me falou isso? Ninguém. Eu observei o mundo e até agora eu deduzi isso. Prova isso, tá? Já. Isso é filosofia, não tem prova. A prova é você que faz essa prova. É uma coisa que eu acredito e até agora deu certo na minha vida, a partir do momento que eu comecei realmente a fazer certinho isso e tudo mais. E qualquer um, tem possibilidade de evoluir muito se vocês fizerem isso. Se vocês perceberem isso e conseguirem colocar isso em prática. Esse tema, ele é um pouco complexo, porque não pela complexidade dele, ele é bem complexo, só que não é tanto pela complexidade dele, mas é mais por ser uma filosofia, ou seja, uma coisa que você acredita, e que até agora parece que tem razão, tem nexo o que eu falo. E como é filosofia, uma coisa na qual você tem que pensar em cima, talvez até testar um pouco antes de continuar os estudos, digamos assim, né? Eu separei esse tema, eu separei, tipo, vai ter esse que vai ser o básico, explicando tudo por cima e bem por cima mesmo. No que eu acredito, eu não acredito que esse vídeo vai ter muito conteúdo filosófico, digamos assim. Mas depois eu me aprofundo mais nos assuntos e tudo mais. E outra, se você está achando que eu vou falar sobre Deus, eu não vou falar sobre Deus, eu não vou falar, eu vou falar sobre uma forma de você evoluir. Evoluir, vocês logo vão entender o que é evoluir e tudo mais. Vou ter que explicar até o que é evoluir. Tá. Antes de explicar o que é evoluir, de explicar como que eu penso, como que eu acredito que é a evolução humana, eu vou estudar eu vou abordar para você, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Vou fazer algumas perguntas para vocês, que talvez no futuro seja revelado. Eu vou revelar o que eu acho dessa situação, para que você não cesse, não pare de evoluir, que você continue na mente até o infinito. Eu ainda não achei um limite para a evolução em nenhum desses três aspectos. Ou seja, até agora eu não achei um limite, talvez não tenha. Eu acredito que não tenha. E até agora eu não achei, se tem esse limite eu ainda não achei. Então, talvez não tenha.
ou talvez tenha, mas eu não achei, seja muito longe, enfim. Eu acredito que não tenha realmente. Mas voltando para o assunto, fazer algumas perguntas. Primeiro, como que você estuda? Como é que você estuda? Matemática, ou português, ou inglês, ou história, geografia, enfim, foda-se a matéria. Eu não posso falar palavrão. Desculpa se eu falar algo como palavrão. E esse é sim um palavrão. Mas, enfim. Vamos tentar a postura, né? Enfim. Como é que você estuda? A maioria das pessoas, se você não está em ensino médio, porque se você está em ensino médio, você não estuda. Eu, pelo menos, não estudava no meu ensino médio. O máximo que eu fazia era checar nas minhas amigas. Não, na real, o que eu fazia? Puta, velho, tô fugindo desse assunto. Enfim, como é que você estuda? Tipo, eu vou esquecer, mas eu vou esquecer de contar essa história, mas no final do vídeo talvez eu conte. Continuando, como você estuda? Digamos que você estude, né? Vai saber. Vai saber se você não é superdotado, não precisa estudar, enfim. Fudendo. Como que você estuda? Tem inúmeras pessoas que pegam um caderno, pegam um dia, né? Selecionam um dia, pegam um caderno e fica lá 12 horas estudando, 24 horas estudando, estuda mais e foda-se tudo e merda, tô falando muito palavrão. E continua estudando, sem parar de estudar. O que acontece? O outro que mal estudou tira nota melhor que ela na prova, do que essa pessoa na prova. Essa pessoa, enfim, enfim, eu não falei a última sílaba, eu não falei, eu acho que não. Mas, enfim, voltando ao assunto, como é que você estuda? Muitas pessoas mesmo, ficam estudando 24 horas, horas e horas e horas seguidas, dorme, no outro dia vai acordar, não lembra de nada, sendo que a outra pessoa estudou, sei lá, meia hora, não, meia hora é sacanagem, mas sei lá, estudou 1h30, viveu a vida, curtiu a vida dela, e depois foi lá e no outro dia acordou, lembrava de tudo que ela tinha estudado e tudo mais. Chegando nesses aspectos, nessas características, digamos assim, eu me perguntei por que tem algumas pessoas que não estudam muito e vai bem na prova, e outras que estudam e não vai bem nas provas. Além de inúmeros fatores, como por exemplo, o cara chega e estuda todo dia, né, calça um pouquinho, o cara chega e presta muita atenção na aula e o outro não presta atenção, enfim. Tirando esses aspectos, eu deduzi que existe 3 grandes virtudes da vida. Enfim, tá, esqueça agora esse lance de estudar. Depois eu falo qual são as 3 grandes virtudes da vida. Esquece esse lance de estudar. Eu vou dar outro exemplo de uma outra característica que talvez você perceba também. Que talvez seja melhor para você visualizar, sei lá. Talvez, se você é um atleta que não estuda, então você não vai conseguir visualizar tão bem assim estudando. Ou você não estuda, enfim, vai saber. E que fique claro uma coisa, prática leva à perfeição, é verídico. Então, antes de intuir alguma ideia, intuir o que eu vou dizer, antes de prever aí o que eu vou dizer, o que eu vou concluir, espere eu terminar tudo, porque senão talvez você pode concluir uma coisa errônea, uma coisa que não é o que eu queria que você concluísse, porque esse daqui eu vou assim dizer tudo bem bonitinho, tentar pelo menos deixar tudo bem bonitinho, para depois eu vou concluir, tá, a minha conclusão, para daí vocês analisarem se eu tenho razão, se eu não tenho,
se você vai seguir o que eu disse, se você não vai seguir o que eu disse, se você acha que eu estou falando pra bobeira ou não, se você acha que eu estou no YouTube só pra ganhar dinheiro. Ai, eu não ganhei nem um centavo. Enfim, para de trama parar. Enfim, vocês que vão terminar realmente, querendo ou não aderir a essa ideia. Eu só vou dar o desenvolvimento, a conclusão. Se você vai ou não aceitar essa ideia, é de você. Mas concluindo, esquece o lance de estudar, vamos partir para um outro ângulo, vamos mudar de foco. Pá. Você faz algum esporte? Vôlei, basquete, musculação, fisiculturista, natação já falei, enfim, natação, futebol, futevôlei, peteca, não, peteca não é esporte, é o outro que é esporte lá. Enfim, snowboard. Snowboard no Brasil. Yes! Pior que nenhuma cidade que fala português tem a possibilidade de fazer snowboard. Mas enfim, você tá, sei lá, viajando no Canadá, gostou do Canadá, mora no Canadá, nasceu no Brasil, sabe falar português, tá assistindo meu vídeo, enfim, vai saber, né? E é campeão internacional de snowboard, não sei. Mas continuando. Snowboard, independente do seu esporte, eu vou focar na academia, porque no Brasil, pelo menos que eu vejo, principalmente nos jovens, a academia tem um grande público. Então eu vou focar na academia, isso daqui, mas você foca no seu esporte. Enfim, voltando ao assunto. Digamos que você faz academia. Você vai lá na sua academia. Tem alguma diferença entre você ficar 1 hora malhando, 1 hora e meia malhando, e você ficar 5 horas malhando? Se você ficar 5 horas malhando, você vai ficar podre de cansaço. E se você malha, ou se você tem um intuito pelo menos de ser fisiculturista, você sabe que eu acho que, se eu não me engano, o horário máximo de malhação que você pode ter é 1 hora e meia. Depois disso, isso lógico analisando pro lado fisiculturista da coisa. Depois de 1 hora e meia malhando, você começa a perder massa e não a ganhar massa. Ou seja, você começa a perder gordura e não a ganhar músculo. Pelo menos isso é o que dizem. Enfim. Ou seja, nem adianta você querer ficar 5 horas, 10 horas, 24 horas malhando. Que não vai ser nem produtivo para você. Se você faz academia ou se você faz algum esporte, você vai saber. Eu já fiz natação profissional, ou semi-profissional, enfim, não tenho certeza. Mas eu sei como é que é ficar 3 horas dentro de uma piscina e ficar mais 1 hora numa academia. Ou o contrário, e é muito exaustivo. É muito exaustivo realmente. Beleza. Agora vamos partir para um outro foco. Esquece malhação, esquece estudo. Vamos focar em um outro ângulo. Em um terceiro ângulo e último ângulo que eu quero falar com vocês. Enfim. Lembrando, tem dia, observação, tem dia que você está inspirado. Então, o seu desenvolvimento nessa terceira área, que é interpretar um personagem, enfim, tem dia que você está inspirado, ou seja, você vai conseguir evoluir muito, realmente, nesse aspecto. E tem dia que você não está inspirado. Independente desses 2 dias, tá? Digamos que você está mais ou menos inspirado ou não, e mesmo se você estiver muito inspirado, se você realmente bater nessa tecla, vai travar 1 hora. Se você não estiver focado, se você não estiver... enfim, às vezes você aperta e não vai. Não vai nem na primeira.
Se não estiver inspirado. Se você não estiver inspirado, às vezes você parte mais técnico não vai. Nem a primeira vez. Mas enfim, continuando. A preparação para um personagem, não sei se vocês sabem, só que uma das características, pelo menos que os melhores atores fazem, quando vai pegar um personagem, ver um pouco a história dele, tipo, ver o que ele faz, ver como é que é a personalidade dele na novela, e a partir da personalidade dele na novela, ou no filme, ou na peça de teatro, que era o meu caso, ele imagina um passado. Ele imagina um passado, através desse passado ele começa a traçar o futuro do personagem. Ou seja, o personagem é, digamos assim, super alegre. O cara quer saber o que aconteceu no passado dele para ele ser alegre. Ou o cara ele é um tanto triste, um tanto melancólico. Ele quer saber no passado o que aconteceu. Aí ele inventa um passado. Às vezes o escritor facilita a vida dele, fala, não, eu imaginei um passado X e Y. Ou às vezes o escritor não está nem aí, você que se ferre e tudo mais, e é o ator que tem que inventar o passado. Ou seja, na maioria das vezes, ou pelo menos os melhores atores, ou o que eu considero os melhores atores, inventam um passado para o personagem, eles mesmos. Ah, não sei o que, o pai dele desapareceu, por isso que ele é triste assim. Aí vai no futuro, o pai dele batia nele. Foda-se, e vai. Enfim, não importa, você tem que aturar isso. Ou seja, às vezes, enfim, independente do futuro do personagem, do que o escritor desse tipo de personagem, você tem que inventar o seu passado para esse personagem. Diante do passado que você inventou para esse personagem, você vai conseguir expor melhor o seu personagem. Por exemplo, a pessoa, o personagem... Eu estou dando muitos exemplos para tentar explicar isso para vocês. O personagem, você vê que as pessoas abraçam ele fica assim. Ou seja, ele não abraça as pessoas. Você, o ator, no caso, ele tem que inventar um porquê que ele não abraça as pessoas. Ele tem que, quando as pessoas abraçar ele... dependendo do que ele decidiu, ele pensa em abraçar, ele não abraça, ou tem um muro, enfim. Ou seja, tem evento passado que dá uma trava psicológica para o seu personagem não abraçar se ele é assim. Ou se ele é triste, o porquê que ele é triste? Ele tem uma trava para alegria ou ele é alegre, assim, às vezes ele está melancólico, mas ele fica alegre, entendeu? Ou ele tem essa trava que não deixa, então as pessoas vão tentar animar ele, entendeu? Tem tudo isso e você tem que inventar um monte de coisas, inventar realmente um passado para o seu personagem. Enfim, dito isso, eu digo, tem dia, tá bom, você foi lá, pegou um papel, digamos que você é um ator, você foi lá, pegou um papel de um personagem, você não está nem inspirado nem não inspirado, aí você começa a ler as falas do personagem, começa a ler as cenas do personagem e tudo mais, e você vai desenvolver no começo, é lógico, como no estudo você vai pegar um pouco, mas não tudo. Como no esporte você vai adquirir um pouco, mas não tudo. Aí você lê, passa, aí você começa a pensa no passado, tá. Digamos que você pegue esse dia, 24 horas, 12 horas, 18 horas, 72 horas, para fazer o passado detalhadamente do seu personagem e o que pode acontecer no futuro dele através do que você acabou de ler. Digamos que você treine, vai na frente do espelho, não sei o que. Você vai ter um personagem. Dependente da sua habilidade como ator e dependente da sua inspiração, o personagem vai ser bom ou ruim. Mas depois de umas 3 ou 4 horas que você já leu, já pensou em pelo menos uma parte do passado, uma parte do futuro do seu personagem, já treinou, depois de umas 3, 4 horas, talvez nem tanto tudo isso, vai chegar uma hora que vai estagnar. Você não vai conseguir aumentar a sua expressão, digamos, facial.
você não vai conseguir aumentar, melhorar a sua fala diante disso, você não vai conseguir, você vai estagnar, vai parar, estagnar. Basicamente, você vai parar, porque você vai parar. Ou seja, você não vai conseguir evoluir. Mesmo que você pratique isso continuamente, sem parar. Se você praticar isso sem parar, talvez você evolua, mas vai ser mínimo. O que você vai evoluir depois de um certo determinado tempo. Enfim, agora vamos falar. Prática leva sim à perfeição. Que fique bem claro isso. Por que algumas pessoas precisam estudar pouco e outras muito? Por que algumas pessoas malham um pouco e adquirem uma maior velocidade, uma maior habilidade, um melhor desempenho do que o outro que se esforçou mais naquilo? Por que algumas pessoas conseguem se expressar melhor num papel do que outra pessoa que se esforçou mais naquilo? Por que aquela pessoa que foi no parque com um amigo malhar, depois ter uma corridinha, me saiu melhor do que eu, sendo que eu fiquei 3 dias sem parar tentando aquilo? Por que isso? Por que isso? Eu acredito, como eu já disse anteriormente, que tem 3 grandes virtudes, digamos assim, 3 grandes qualidades, ou seja, 3 principais qualidades em todo ser humano. Talvez em todo o animal tenha essas 3 grandes qualidades. Essas 3 grandes qualidades eu classifico como mente, corpo e alma. Espere eu terminar, por favor, antes de explicar. Se você ouviu alma, eu falei sim, alma. E não tem a ver com religião. Porque você tem a ver... Espero terminar que vocês vão entender esse processo alma, que eu acho que vai ser o mais delicado para eu entrar. Eu vou ali encher de água, meu teredeque acabou e já volto. Voltando para o assunto, tem 3 grandes qualidades, virtudes, enfim, no homem: corpo, mente e alma. A ordem que você colocar essas qualidades não interfere. Corpo, mente, alma, mente, corpo, enfim, não importa. O que importa e que eu quero expressar aqui é que, na minha concepção, existe uma balança. Não sei aonde, mas existe uma balança de 3 berços, de 3 lugares na qual você pode colocar peso. Um é o corpo, o outro é a alma, o outro é a mente. Esses são os 3 lugares na qual você coloca peso. Quanto mais em equilíbrio essa balança tiver, melhor vai ser o seu desempenho em qualquer uma dessas 3 virtudes. Ou seja, você estudou, beleza, para um pouco e vai treinar e vai colocar um pouco de peso no corpo. Senão ela vai desequilibrar para a mente e vai ter uma interferência aí que você não vai conseguir evoluir. A mesma coisa para os outros segmentos. Se você malhou, tá bom, coloque um pouco de peso na mente, coloque um pouco de peso na alma e tudo mais. A mesma coisa, se você treinou um personagem que, na minha concepção, entra em alma, beleza, coloca um pouco de peso nas outras áreas também para você deixar essa balança equilibrada. Ou seja, quanto mais equilibrada essa balança estiver, melhor vai ser o seu desempenho. Ou seja, quanto mais equilibrada essa balança estiver, mais você vai conseguir colocar peso na mente, que daí você vai ter que colocar peso no corpo, que daí você vai ter que colocar peso na alma. E assim vai crescendo isso, e até agora eu não achei o limite. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, um breve resumo sobre esses 3 aspectos. Eu ia falar um breve resumo sobre esses 3 aspectos para, vocês começarem a colocar em prática, né? Porque às vezes você aceitou a minha concepção, às vezes você vai pensar, analisar, e você pode vir a
a falar, pô, não, essa filosofia não tem nada a ver, mas seria legal se eu tentasse. Ou, pô, essa filosofia é legal, eu vou aplicar na minha vida. Corpo, o que é corpo? É você correr, é você malhar, é você fazer alongamento, é você treinar equilíbrio, é você treinar agilidade, velocidade, habilidade, enfim, tudo que envolve o corpo, tudo que deixa seu corpo mais saudável. Comer tem uma interação com o corpo. Tem a ver com o corpo? Basicamente, se você não comer, você não tem um corpo. Ou seja, você tem que comer. Mas se você comer muito, você vai engordar e não vai ser muito produtivo para o seu corpo. E no futuro eu vou explicar um pouco mais. Ou seja, no futuro eu ainda tenho que explicar muita coisa sobre a minha filosofia. E no futuro eu vou explicando melhor. Eu vou tipo tronchar esses 3 aspectos e explicar especificamente esses 3 aspectos. Enfim, mas no futuro, não agora. Tá, corpo é isso. Ou seja, come, mas não muito. E outra, tem outras virtudes no corpo, que é agilidade, alongamento, força, massa muscular, enfim, tem outras e tem, e enfim. Outra coisa, agora mudando de foco, balança a mente. O que tem na mente? Decifrar símbolos, ou seja, leitura, fazer, inventar novos símbolos, adquirir conhecimento, até de outras línguas, de novos símbolos, ou seja, aprende a escrever árabe, aprende a escrever japonês, aprende a escrever em latim, aprende outros alfabetos, que é muito produtivo. Raciocínio lógico, raciocínio rápido, conhecimento, memória, enfim, tem muitos outros inúmeros aspectos na mente e tudo isso complementa a balança da mente. Alma. Chegou na balança mais complicada. Deixa eu tomar um tereré aqui pra ver se alivia a barra, né? Enfim, na balança da alma, a gente coloca você se expressar o que uma outra pessoa pensou, expressar o que você pensou, ou seja, você está atuando, você vai expressar um pouco do que você pensa e vai expressar o que a outra pessoa pensou. Ou seja, expressar o que você sente, interpretar o que a outra pessoa sente, museus, obras de artes, interpretação de texto, ou seja, olha aí, ó. E no futuro eu vou explicar, tem algumas habilidades que elas se juntam, como por exemplo, leitura, mente, decifração de símbolos, e alma, interpretação daquele texto. Enfim, mas voltando para o alma. Interpretação de texto, se expressar, tentar ver o que a outra pessoa tentou te passar, conversar com os amigos, descontrair, rir à toa, assistir filme um negócio lá, interpretar o que alguém pensou, enfim. E um deles que eu não posso deixar de falar, que é o que mais complicado, é o ter fé. Calma se você é ateu. Cristão, o que é fé? É você acreditar em alguma coisa que você não conhece, é você acreditar em Deus. Beleza? Beleza? Uhul! O ateu, ele tem fé. Ele tem fé que aquilo não existe. Então ele tem fé. Entendeu? Ele acredita que aquilo não existe. Que ele está no universo, não sei qual é a concepção dele e tudo mais. Enfim. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui em relação à alma que está borbulhando, se você é cristão ou não, ou se você é ateu ou o que você for. Religião interfere na fé? Ou seja, Tarja, tem alguma religião que eu posso ir que é mais evoluída do que a que eu estou frequentando, ou a minha religião é mais evoluída e tudo mais? Independente da religião que você for ou que você pratica,
Deus que você acredita é seu. Tipo, eu não estou querendo dizer que eu sou politeísta, não, só existe um Deus na minha concepção. Só que cada um vê Deus de uma maneira, isso é fato. Você vê Deus de uma maneira, aquela pessoa que te falou que essa religião vê Deus de outra maneira, e o pastor que fica falando lá para você, ou o palestrante, ou o padre, ou seja lá a pessoa que vai falar de Deus para você, ela tem uma concepção de Deus diferente da sua. Ou seja, independente da religião que você for, o Deus que te acompanhar vai ser seu. Talvez você mude um pouco sua concepção de Deus, analisando o Deus de outras pessoas. Só que do mesmo jeito, o Deus é seu. Ou seja, não existe uma religião mais evoluída que a outra, porque cada um é um. Cada um acredita em um tipo de Deus. Uns acham que Deus é perverso, outros acham que Deus é bonzinho, outros acham que Deus é mais ou menos, outros acham que Deus é perverso, só que ama eles, outros acreditam no perdão total de Deus, outros acham que tem que sofrer para ser perdoado, outros acham que tem que ser feliz para ser perdoado, enfim. Isso é Deus. Deus, cada um tem uma concepção de Deus, e o seu Deus, o Deus que você acredita, não vai interferir no seu desenvolvimento em relação à alma. Até porque Deus, a religião, na minha concepção, a religião tem o principal motivo dela, o principal princípio dela é ensinar você a ser boa com as outras pessoas, ser bom com a outra pessoa. Às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. Tem religião aí que não tenta fazer isso, tenta só pecar e pegar dinheiro dos fiéis, e tem religião que tenta só doar as coisas e às vezes nem prega. Enfim, independente de qual religião que você for, se você conseguir ver o outro como uma pessoa igual a você, ver o outro, amar o outro, perdoar o próximo, eu acredito que você vai conseguir evoluir nesse quesito religião, se é que existe esse quesito. No futuro eu vou trunchar, eu vou separar bem esse lado da alma, aí eu vou explicar melhor e tudo mais. Enfim, se você acha que isso tem a ver com religião, legal, você não entendeu nada do que eu falei. Se você sabe que isso daqui não tem a ver com religião, quer dizer, se você sabe que isso daqui tem a ver com religião, mas não tem tanto assim a ver com religião, que religião é um aspecto de inúmeros aspectos que eu apresentei, você deve ter entendido. A partir de agora, você que vai escolher se você vai acreditar ou não no que eu falei, se você vai colocar isso na sua vida ou não. Eu espero nos próximos vídeos pessoais eu destrunchar corpo, mente, alma, para separar bem, para explicar o que tem dentro dessas balanças em específico. E por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, se é que você chegou até aqui, e tchau.